agradável para mim. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sueli Piquet e hoje você vai conhecer a história de Oliver Machado. Ele que era homossexual há 41 anos e hoje, graças a Deus, está liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. E ele veio aqui contar para nós como foi aí a trajetória dele. Então, fica conosco e vamos lá conhecer. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo. A paz do Senhor, boa noite. Hoje eu estou aqui, estamos aqui para ouvir o testemunho de Oliver Machado, né? E eu quero começar já com a primeira pergunta aqui, fazendo para ele, Oliver Machado. Como você se tornou homossexual? Bom, primeiramente eu quero me apresentar. O meu nome é Oliver Machado, eu tenho 41 anos e por 40 anos eu vivi no homossexualismo, pelo fato de quando a minha mãe estava grávida de mim, ela desejou muito ter uma menina, porque eu sou de uma família de 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. E como eu sou o último filho, caçula, ela desejou muito que fosse uma menina para ficar sendo um casal. E a segunda vez que o inimigo visitou a minha mãe foi quando eu tinha 3 anos de idade, que eu tive uma doença de criança, e eu fui desenganado pelos médicos. E aí a minha mãe era muito católica, ficou desesperada, e nesse momento ela chamou a mãe de santo para me benzer, fazer aquelas rezas. E quando ela fez essas rezas, ela me consagrou a uma entidade que foi ser manifestada já quando eu já tinha 12 anos de idade. Eu nunca fui molestado na minha infância. O que ocorreu para mim se tornar homossexualismo, para mim entrar no homossexualismo, foi justamente esses 2 motivos, porque não existe um outro motivo que tivesse acontecido comigo para que eu me tornasse homossexual. Então, Oliver, como foi a sua infância? A minha infância, que eu me lembro, a minha mãe era cabeleireira e manicureira, e ela saía e me deixava aos cuidados dos meus irmãos mais velhos. Aí nesse momento eu me realizava. Eu lembro que a minha mãe gostava muito de carnaval e ela tinha uma gaveta cheia de fantasias, e eu me vestia com as roupas dela, eu gostava de me pintar, eu gostava de brincar com as coisas da minha irmã, com as bonecas dela, só de coisas femininas. E quando eu já estava no primário, eu era muito chamada a atenção pelos professores, porque eu gostava de fazer coraçãozinho no canto do caderno. Aí chegou momentos que os professores me chamavam a atenção, dizendo: olha, tu não pode estar fazendo isso, porque isso é coisa de menina, isso não é coisa de menina. E a minha infância foi assim, eu apanhava muito, porque a minha mãe às vezes chegou a me pegar vestido com as roupas dela, mas eu não entendia porque eu tinha aquelas vontades femininas dentro de mim. Certo. E a sua adolescência, então, Oliver, como foi? A minha adolescência, eu com 12 anos de idade, eu conheci um rapaz que estudava no mesmo colégio que eu, e um dia ele falou para mim, ele era da Umbanda, e ele falou: olha, hoje eu vou trabalhar, tu não quer lá assistir uma gíria? Eu vou estar trabalhando. E nesse dia a gente marcou, estudava de manhã e a gente marcou para ir à noite. E eu fui com ele. Quando chegou lá, ele começou a se arrumar, vestir as roupas da pombagira dele. E eu fiquei lá no cantinho, eu era um adolescente muito tímido.
E quando chegou na hora da sessão, eu me manifestei. Me manifestei com uma entidade chamada Maria Mulambo, que me acompanhou pela minha vida toda. Aí quando foi no outro dia no colégio, ele disse: olha, tu é médico, tem que se desenvolver, vou te apresentar minha mãe de santo. Aí ele pegou, me apresentou a mãe de santo e a casa onde ele frequentava, e aí eu fui fazer o desenvolvimento mediúnico. Fiz todos aqueles preceitos que a gente faz na Umbanda, tomei vários banhos de erva, me batizei na Umbanda, e a partir daí surgiram outras entidades. Depois eu incorporei, porque na Umbanda tem a linha da direita e da esquerda. Na esquerda eu incorporava a Maria Mulambo e na direita apareceu a Cabocla Mariana. Então a minha adolescência foi toda nessa parte da religião. Eu vivi muito a religião. Também na minha adolescência eu conheci um rapaz que foi o meu, assim, entre aspas, o meu primeiro amor. E eu tive a minha primeira relação sexual com um homem. Até então eu não sabia que um homem pudesse se apaixonar por outro homem. Eu me apaixonei, tive a minha primeira relação sexual com ele. E eu abri mais portas para o mundo espiritual, para seres entrar mais em mim. E a minha vida foi cada vez ficando pior. Então, Oliver, como foi a sua transição para passar aí para essa fase adulta? Bom, nesse momento eu ainda não era travesti, eu era simplesmente um homossexual, se vestia com roupas de homens, mas sendo que eu já era gay. E para passar por essa parte adulta, a minha mãe, como eu falei no começo da entrevista, ela era cabeleireira. E ela me ensinou a cortar cabelo. A minha mãe, ela fazia tudo que eu queria. Ela não gostava de realizar os meus sonhos, mas ela fazia aquilo para me agradar. E eu comecei a minha fase adulta, comecei a dançar aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Não sei se vocês conhecem, por onde esse vídeo está passando, existe o Boi Garantido e Caprichoso. E nessa parte dessa transição da adolescência para a fase adulta, eu terminei meus estudos com 16 anos. Aí a minha mãe imaginava que eu teria um futuro brilhante, porque eu terminei meus estudos muito cedo. Ela achou que eu fosse fazer uma faculdade. E quando foi um dia eu disse: não, mãe, eu não quero fazer faculdade, eu sou muito novo, eu quero ser dançarino de banda de boi. E aí eu fui realizar meu sonho de ser dançarino de banda de boi, viajei muito, dancei em várias bandas. E quando foi um dia, eu bem novinho, como em grupos de banda tem muitos homossexuais, aí eles falaram pra mim: olha, vamos pra boate? Aí eu disse: olha, eu não posso entrar porque eu sou de menor. Eles: não te preocupa não, que a gente vai falsificar a tua identidade. Aí eles falsificaram a minha identidade e eu entrei numa boate gay. Eu nunca tinha entrado. E quando eu entrei na boate gay, eu me encantei, eu me fascinei com tudo aquilo, vendo show de drags, vendo homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. E eu praticamente era meio que um adolescente e aquilo me fascinou. E quando eu vi aquele show de drag, eu disse: eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim, eu também quero ser. Aí eu já não era só mais dançarino, eu comecei também a fazer show em boate. Aí eu comecei a fazer show, comecei a me envolver com carnaval. E aí eu já fui começando a ter mais desejos para ser mais feminino. E foi essa a minha parte da fase adulta. Pois é, Oliver. Então fala para nós aí a respeito da sua primeira conversão e o seu primeiro batismo. Bom, aconteceu da seguinte forma. Nós morávamos num bairro aqui de Manaus e
se mudamos para outro lugar. E como eu já falei, eu já era cabeleireiro e eu montei meu salão de beleza nesse bairro onde eu fui morar. E lá eu trabalhando, eu conheci um casal. Nisso eu já era homossexual, trabalhava com salão e eles eram da Assembleia de Deus. Ele tocava violão na Assembleia de Deus e eles começaram a me convidar para ir para a igreja. Como eu conheci drogas, bebida, no tempo que eu frequentava a boate, eu sempre, quando eles me chamavam, eu dizia, tá, qualquer dia eu vou. Mas aí, de tanto eles me aperrearem, chegou um dia que eu acabei indo frequentar um culto. Aí eu ia um domingo sim, aí às vezes eu estava de ressaca, eu não ia. Aí depois aparecia de novo. Aí chegou um dia que eu fui para o culto e estavam divulgando o encontro com Deus. Quando estavam divulgando esse encontro com Deus, esse casal me perguntou, tu quer ir? E eu tive curiosidade, como eu já era um bandista, eu tive curiosidade de ir. E quando foi no pré-encontro, eu aceito Jesus e eu já fui para o encontro com Deus, já tinha aceitado Jesus. E quando eu fui para o encontro com Deus, que eu fui assistir todas aquelas palestras, tudinho, quando eu volto, eu era uma outra pessoa. Eu voltei transformado. Joguei todas as minhas coisas fora, as coisas que eu tinha de mulher, peruca, maquiagem, toquei fogo, joguei minhas fantasias que eu tinha de boi, joguei minhas fantasias de carnaval. A minha família não aceitou a minha convenção. Eu fui batizado na igreja evangélica e aí foi quando eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por Jesus pela primeira vez. Tive meu primeiro amor. Gostava muito de ler a Bíblia, das histórias da Bíblia e aquilo me fascinou muito. Aí, na Assembleia de Deus, eu recebi meu primeiro cargo, que foi para cantar. Esse rapaz tocava violão, ele falou, olha, nós estamos recrutando jovens para o louvor, tu não quer participar? Eu falei, eu quero. Aí, entrei no louvor. Depois, eu recebi um outro cargo, que foi para trabalhar com crianças. E aí, Deus me usou tremendamente com crianças. Eu fui um vaso usado na mão de Deus. E aí, como na igreja tem o joio e o trigo, as pessoas começaram a se levantar, começaram a falar que eu tinha que engrossar a voz, que eu tinha que mudar meu estrangeito. Eu era novo convertido, não tinha como eu mudar de uma hora para outra. Falavam que a minha voz era feia. E aquilo já foi me entristecendo muito, porque a minha família já não tinha apoio da minha família. E eu achava que dentro da igreja eu ia ter apoio, eu não tive. E aí aquilo começou a me entristecer muito. E quando foi um dia, eu cheguei em casa, eu peguei meu celular e tinha uma solicitação de amizade. Era de um amigo meu que tinha sido criado comigo, lá num outro bairro que a gente morava, e ele tinha ido para a Itália para ser ajudante de pedreiro. Só que o inimigo foi tão sujo na vida daquele rapaz que ele acabou se transformando numa travesti. E quando eu peguei meu celular, que eu vi aquelas fotos, eu disse, nossa, que cabelo bonito, peito bonito, bunda bonita, corpo bonito. Ele estava casado com um rapaz também bonito, estava rico. E aí o inimigo entrou na minha mente e falou bem assim, olha, eu dei para ele tudo que tu não quis. E aí eu disse, não, eu só tenho 28 anos, ainda dá tempo sim de eu me transformar, de eu ser uma mulher. E aí nessa hora eu nem lembrei do meu primeiro amor, do que Jesus tinha feito na minha vida, de eu ter sido muito usado por ele. E eu acabei entregando meus cargos. Eu disse, não quero mais e vou viver minha vida. E aí aconteceu comigo o que está escrito naquela passagem em Mateus, que diz assim, que quando o espírito ruim sai de uma pessoa, ele anda por caminhos áridos, secos, procurando descanso. E aí ele não encontra. Aí ele diz, eu vou voltar lá para onde eu saí.
E quando ele volta, ele encontra a casa arrumada, limpa e ornamentada, e o estado daquela pessoa fica pior do que era antes. Foi isso que aconteceu comigo. Aí eu comecei a tomar 5 anos de hormônio e comecei a acabar com tudo que eu tinha. Vendi uma casa que eu tinha e comecei a fazer todas as minhas cirurgias plásticas. Eu botei silicone, eu fiz nariz, eu fiz abdominoplastia, eu fiz laser no rosto para não ter pelo. E a minha mãe, ela me acompanhou em tudo. Ela era minha melhor amiga, por mais que ela não aceitasse aquilo, mas ela fazia para me agradar. E aí ela me acompanhou todas as minhas cirurgias, ela via o meu sofrimento, porque não é fácil você passar por muitas cirurgias, porque eu sofria muito, eu sentia muita dor, mas ela estava ali comigo sempre, me apoiando, e eu fui me transformando. Me transformei nessas fotos que vocês viram no começo desse vídeo, eu fiquei daquele jeito. E fiquei uma pessoa super snob, porque eu me achava, eu queria ser a mais bonita, eu queria ser, se alguém falasse, olha, eu conheço uma que é mais bonita que tu, eu não aceitava, eu queria ser sempre a melhor. E aí acabei voltando também para macumba. Aí eu já não queria mais saber da Cabocla Mariana, só queria saber da Maria Mulambo, porque eu fazia pactos com ela, pactos de eu te dou champanhe, eu te dou cigarro, eu faço um padê para ti, se tu me arranjar clientes, tanto para o salão como na prostituição, porque como eu fiquei uma travesti muito bonita, eu comecei a colocar minhas fotos nas redes sociais, e quando eu coloquei minhas fotos nas redes sociais, eu acabei caindo na prostituição, porque as pessoas entravam no privado me perguntando o valor, e prostituição dá muito dinheiro, e eu acabei caindo na prostituição. Muitas das vezes eu tive que me drogar com os clientes, porque tinha clientes que pagavam super bem só pela minha companhia, para a gente ir para um motel, para ele estar se drogando e eu fazendo companhia para ele. E aí a minha vida foi ficando no estado deplorável. Me afastei da minha família porque o inimigo colocou na minha cabeça que a minha família não me aceitava, acabei me afastando deles e fui cada vez indo para o buraco, fui acabando com tudo que eu tinha, e foi quando eu sinceramente, eu me arrependi de tudo que eu tinha feito, porque quando eu me transformei em travesti, tentaram me matar 3 vezes. É uma vida muito arriscada, é uma vida muito difícil. Eu sofria muito preconceito, as pessoas me odiavam do nada. Eu chegava nos locais, as pessoas já me olhavam com a cara virada, e cheguei a trocar meu nome. Meu nome é Oliver, já não era mais Oliver, passei a ser chamado de Samantha. E a minha vida começou a ficar no estado deplorável, cada vez mais eu ia pro buraco, fui acabando com tudo, era muita droga, muita prostituição, porque quando você tá nessa vida, você tem vários amigos te aplaudem, vários amigos, linda, gostosa, nessas horas você tem muitos amigos, mas é tudo ilusão. Vestia com as roupas dela, eu gostava de me pintar, eu gostava de brincar com as coisas da minha irmã, com as bonecas dela. Bom, então, como foi para você vir para Jesus de verdade mesmo? Aconteceu que começou a pandemia e em 2020 a minha mãe pegou Covid, final de 2020, no Natal ela pegou. E quando foi em 2021, no começo do ano, ela falece. Aí, quando ela faleceu, eu disse, pronto, agora minha vida acabou. Porque a minha mãe era a minha melhor amiga, minha companheira, que me apoiava em tudo. E eu entrei numa depressão muito grande. Porque eu não aceitava a morte dela, porque na pandemia não podia entrar como acompanhante nos hospitais, e a minha mãe, que tinha
me acompanhado em todas as minhas cirurgias. Chegou aquele momento que eu não pude ficar com ela nos hospitais. E quando ela morreu, ela foi enterrada distante. A gente não podia nem chegar perto do caixão, porque era naquela fase que a pandemia estava muito grande. E aí eu entrei numa depressão profunda, tentei me matar 3 vezes. Eu lembro que eu comprei um pacotinho daquele de veneno de rato, aquele veneno rosa. Primeiro eu armei um plano de suicídio. Eu comecei a vender todas as minhas coisas de dentro de casa, porque no livro de Provérbio fala que você tem que estar preparado até para a morte. Aí eu comecei a vender todas as minhas coisas, comecei a dar minhas coisas. Eu disse, não, quando eu morrer, eu não quero dar trabalho para ninguém. Coloquei senha de cartão colado atrás do cartão, separei todos os meus documentos para quando me achasse morto, as pessoas não iam ter muito trabalho. Aí minha primeira tentativa de suicídio foi que eu comprei esse veneno de rato. E nesse dia eu bebi, me droguei. Quando cheguei em casa eu tomei esse remédio, esse veneno. E quando foi no outro dia, eu acordei com o veneno todo vomitado do lado da minha cama. Eu vomitei ele todinho, não morri dessa primeira vez, mas não desisti do meu plano de suicídio. Aí a segunda vez eu fui para o viaduto, também bebi muito, me droguei muito, e quando chegou lá eu desisti, porque alguma coisa me puxou e disse, não faz isso, não faz isso. E eu desisti também dessa segunda tentativa. E a terceira vez foi o inimigo. Eu também tinha bebido muito, cheguei em casa e o inimigo disse, olha, amarra uma corda de pendurar a rede ali naquela perna manca. Lá onde eu morava não era forrado, tinha uma perna manca. E ele disse, empurra a tua cama para a beira da parede, amarra o pescoço no teu pescoço, sobe em cima da cama, amarra a corda no teu pescoço e vai descendo bem devagarinho, que essa dor, esse vazio vai acabar, vai ser super rápido. E aí eu fiquei pensando, eu disse, não, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou fazer isso não. E aí eu fui, tomei um banho e voltei para minha cama e peguei a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, saiu no livro de Mateus, que fala, venha a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí eu olhei assim aquela mensagem de Senhor, o Senhor ainda me quer assim como eu sou, desse jeito que eu tô. E aí eu peguei, liguei para uma pastora que eu conhecia e perguntei se estava tendo culto, e ela disse, olha, está tendo só dia de domingo de manhã. Aí eu comecei a frequentar os cultos, comecei de novo a pegar a palavra de Deus, e Deus ele foi me preenchendo aquele vazio, foi tirando a vontade de suicídio, foi tirando aquela saudade que eu tinha da minha mãe. E aí eu comecei a frequentar os cultos. E quando foi um dia, eu cheguei para a pastora e disse que eu ia tirar o silicone, que eu queria me converter. E aí foi aquela felicidade na igreja, todo mundo me aplaudiu, todo mundo orou por mim, nós fizemos campanhas de oração e eles cogitaram de me ajudar a pagar a cirurgia, porque eu paguei 22 mil reais para tirar o silicone. E eu disse não, porque quando foi para me colocar, eu vendi uma casa, então eu quero me sacrificar para tirar o silicone. Então eu trabalhei muito, cortando o cabelo, e aí tirei o silicone. E o que aconteceu? Que fui me transformando, cortei o cabelo. Como as pessoas eram muito acostumadas a me ver como Samantha, quando eles entraram lá no salão, que eles me viram sem o peito, cabelo assim como está agora, eles estranharam. Então eles começaram a falar para mim, perguntar se eu estava doente, o que estava acontecendo, se o silicone tinha rejeitado. E aí aquilo eu não aguentei. Eu disse não vou aguentar, e acabei caindo de novo na bebida, nas drogas. E aí o inimigo me envergonhou muito,
porque todo mundo da igreja me viu, e aí eu já bebi até cair, fiquei muito envergonhado, e eu disse, não, eu não posso. E quando foi um dia na minha casa, eu disse, eu tenho que tomar uma decisão, porque na palavra do Senhor fala que você, quando começa a colocar a mão no arado e você olha para trás, você não é digno. E eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão. E foi quando eu tomei a decisão, por gratidão pelo Senhor, gratidão por tudo que Ele tinha feito na minha vida, toda a transformação. Hoje eu poderia estar morto, mas Deus, Ele me deu uma segunda chance. Deus, Ele me curou da depressão. Deus, Ele tirou aquele vazio e me preencheu por completo, porque o vazio que a gente sente só que preenche é Jesus. E aí eu tomei a decisão mesmo. Muita gente fala que eu me converti porque a igreja me fez uma lavagem cerebral na cabeça. Eu disse, não, eu me converti por decisão mesmo, porque Jesus, Ele me libertou muitas vezes. Muitas das vezes ele me deu livramentos que só depois eu fui perceber, depois de convertido, quando tentaram me matar, quando eu era travesti, quando eu corri muito risco de vida, e o Senhor sempre estava ali me protegendo. E aí foi quando eu resolvi mesmo, tomei a decisão de me converter. E até hoje estou na presença do Senhor. Faleceu, eu disse, pronto, agora minha vida acabou, porque... Oliver, você falou para nós que você era da Umbanda, né? Teve aí um contato aí, eu queria saber como é que funciona, né? Como é que funciona, como era o seu dia a dia, fala pra gente um pouco. Bom, como eu contei, eu virei um bandista com 12 anos e levei a religião de matriz africana por toda a minha vida. É uma religião que diz que é paz e amor, mas na verdade é uma religião que você fica totalmente desequilibrado, porque quando você começa a incorporar, você tem que ter acesso à bebida, você tem que ter acesso a cigarro, e não existe incorporação se não tiver esses dois elementos, porque a entidade só se manifesta através desses elementos. E também tem as oferendas que a gente tem que fazer, porque você tem que estar em dia com a sua entidade. A sua entidade te cobra galinha, te cobra os bodes, você tem que fazer, você tem que ter para você estar em dia com as entidades. Muitas das vezes, quando eu não ficava em dia, quando ela me cobrava alguma coisa que eu não fazia, logo vinha a retaliação, acontecia algo de ruim, e a gente tem que sempre estar com a nossa vela acesa, com a bebida da entidade, com o cigarro da entidade, com o padê da entidade, tem que estar ali sempre. A nossa rotina na Umbanda é sempre você estar ali em sintonia com a sua entidade, porque eles falam que quanto mais você está junto dela, mais você vai crescer espiritualmente. Aí eu cheguei muitas das vezes a passar a faca em pescoço de galinha para derramar o sangue em cima das entidades, porque eu tinha imagens. Tanto é que quando a minha mãe morreu, eu também me sentia muito culpada. Eu falava, será se a minha mãe morreu porque eu atraí o espírito de morte para dentro da minha família? Porque eu cansei eu queria alguma coisa da Pombagira para ela trabalhar rápido. Eu tinha que fazer esse sacrifício de animais, tanto na prostituição quanto no trabalho, e realmente acontece, realmente funciona. Hoje em dia eu levo uma vida super calma. O que eu ganho, hoje em dia eu ainda continuo sendo cabeleireiro, não é muito como era no tempo que eu era a Samanta, mas hoje em dia eu não preciso mais estar fazendo sacrifício de animal, porque o maior sacrifício que o Senhor quer é o espírito sincero, Ele quer o verdadeiro adorador que adore
que adore Ele em espírito e em verdade. Ele não precisa de sangue de animal, não precisa de nada, Ele só precisa que a gente jejue, que a gente procure Ele na madrugada, que a gente viva uma vida de santidade com Ele. Então é uma libertação muito grande quando você deixa a religião de matriz africana e passa a viver as coisas de Deus, porque você sente a diferença, você não vive uma vida desequilibrada como eu vivia, que eu só pensava mesmo em ganhar dinheiro e atrair clientes. Quanto mais clientes eu tinha, mais eu queria. E o Senhor, Ele te acalma, Ele te acalenta, Ele te transforma e você passa a viver uma vida calma ao lado do Senhor Jesus. Então, Oliver, agora eu quero saber de você. Qual foi a sua pior experiência aí no período, né, da prostituição, onde você acabou tendo aí esse contato? Bom, eu nunca tinha feito programa. Eu comecei a fazer programa depois que eu me transformei, porque eu comecei a colocar minhas fotos nas redes sociais e aí as pessoas entravam no privado, me oferecendo quantias que eu nem acreditava que estava oferecendo, e eu ia, porque no meio das travestis você tem que fazer programa, e eu acabei caindo nesse rumo da prostituição. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque você corre muito risco de vida. Os homens que procuram travesti são homens casados que querem ser passivos e procuram as travestis para ser ativa. E eu tive muitas experiências, tanto de pegar homens drogados, psicopatas, homens que... uma das coisas piores que me aconteceu foi que uma vez a gente estava num motel, o cara me dopou, ele colocou, eu não sei se foi Roupinol, dentro da bebida, e eu só não fiquei mais dopado porque eu só tinha dado um gole dessa bebida, e ele me dopou para não pagar o programa. E aí ele me abusou e depois me largou numa estrada abandonado, e eu ainda estava meio grogue do efeito do remédio, e foi um rapaz que me socorreu, passou de carro, me viu naquele estado e me colocou dentro do carro, me levou de volta para casa. E também eu tive outras experiências assim de rapazes. Uma vez eu fui fazer programa com 3 rapazes e eu não sabia que eles eram assaltantes. Eles me levaram para um lugar e me obrigaram a ter relação sexual com os 3. E depois eles falaram para mim: olha, agora eu vou te matar, porque tu olhou a nossa cara, nós somos assaltantes. E eu disse: não, poxa, por favor, não me mata não, porque eu fiz tudo que vocês queriam, não é preciso me pagar meu programa não, podem ir. E nessa hora, a gente estava no matagal, eu escutei umas pegadas, e eles também escutaram. Como eles estavam muito drogados, eles saíram correndo e também me abandonaram lá. Então foram esses os livramentos que eu tive, que o Senhor já estava me dando escape dessas coisas, justamente porque Ele já sabia que Ele ia me ver ainda convertido, e Ele tinha uma obra muito grande na minha vida. Mas são essas experiências, eu não desejo para ninguém. Eu peço muito, sempre quando eu encontro uma travesti nas ruas, eu sempre paro e falo que Jesus ama elas, que Jesus tem o melhor para elas, que aquilo não é vida para ninguém, que quando você encontra Jesus verdadeiramente, Jesus ele te transforma. Eu sei que muita travesti vive da prostituição porque as pessoas não dão emprego, o mercado de trabalho não dão emprego para essas travestis, mas o que importa você estar bem consigo mesmo, sair, porque geralmente você tem que beber, você tem que se drogar, você tem que correr risco de vidas. Eu já tive muitos amigos meus que foram assassinados nesse mundo da prostituição, e hoje eu quero aqui dizer que
Se tem alguma travesti que está assistindo esse vídeo, aceita Jesus, que você vai ver que algo extraordinário vai acontecer na sua vida, porque Jesus salva, cura e liberta. E eu tenho certeza que você vai conseguir sim, tanto se libertar, como você também vai conseguir sobreviver de uma outra profissão, sem precisar da prostituição. Hoje, de Samantha para Oliver, quem é você hoje? De Samantha para Oliver, eu vejo muita mudança, algo extraordinário assim aconteceu na minha vida, na área da minha convenção, porque como eu já falei, foi uma decisão que eu tomei. Ninguém colocou a faca no meu pescoço e disse, não, tu tem que se converter, tu tem que se converter. Não, foi uma decisão e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque hoje eu fui curado das drogas, hoje em dia eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não me prostituo mais. E algo mais extraordinário que um dia eu falei que não tinha cura para mim, que foi na área do homossexualismo. Realmente Jesus cura qualquer homossexual que quer realmente se libertar. Hoje não é fácil, porque sempre aparecem pessoas querendo te julgar, o inimigo envia homens querendo ter relação sexual com você, e você tem que estar sempre em espírito para você dizer não, para você lembrar da onde que Jesus te tirou e saber que quando você tem uma relação sexual com outro homem, você vai estar ali trocando espíritos. Tanto eu vou estar passando para a pessoa, quanto a pessoa está passando para mim. E aí é onde começa a pessoa a ficar no estado deplorável. Então hoje em dia eu peço muito perdão a Deus, porque um dia eu disse que não tinha cura para o homossexualismo. Quando eu via gente se convertendo, que era homossexual, eu falava que nada, daqui a pouco já está de novo no homossexualismo. E hoje eu peço muito perdão a Deus, e Deus me transformou. Hoje eu oro muito porque eu quero pregar a palavra de Deus, estou me preparando, e eu sei que Deus ele tem o melhor para mim. Quero ainda ganhar muitas almas para Jesus, quero tirar muitos homossexuais dessa vida, e eu creio em nome de Jesus que vai acontecer sim, porque é a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor, não é a minha vontade, sim a dele. Então eu estou sendo só um instrumento na mão dele para ser usado através desse meu testemunho. E você que ainda continua no homossexualismo, na droga, na prostituição, creia, tome a sua decisão, porque Jesus está voltando e Ele quer o melhor para você. Ele quer você uma alma preciosa para o Senhor. Não esqueça disso nunca. Só é você tomar uma decisão e ter força e pedir força de Deus, que Ele vai te dar. Amém. Amém? Você viu aí o testemunho do Oliver Machado, um testemunho forte, né? Um testemunho impactante que, nossa, eu falo para você, mexeu muito comigo. Assim, ó, o que o Senhor fez na vida dele, né? O que o Senhor está fazendo. E é algo assim que é preciso ser falado, é preciso ser contado, porque nós somos testemunhas do Senhor, né? Todos nós fomos tirados um dia das trevas. Eu fui tirada das trevas, assim como ele também foi, né? E temos aí um passado que já ficou no mar do esquecimento. Então, hoje, eu pergunto para você, Oliver, o que você tem para falar para essas pessoas, né? O que eu posso falar para você que está aí nos assistindo, vendo esse testemunho, né? Porque eu resolvi gravar o testemunho do Oliver, né? É a primeira vez que eu faço isso. O Senhor colocou dentro do meu coração que tem muitas pessoas, principalmente você que mora aqui em Manaus, você sabe como é a situação aqui. Aqui é algo assim muito forte, a questão da prostituição. Você vê assim crianças já se prostituindo, né? Muito forte essa questão do homossexualismo aqui. E eu resolvi gravar
para você ver o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus vai continuar fazendo na vida do Oliver, né? E o Senhor, Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida, Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer superabundar a sua vida. O Senhor, Ele tem algo que só Ele pode lhe dar, que é a vida eterna, é a salvação, né? E um testemunho é para ser contado, é para ser falado, né? O testemunho ele vem para mostrar que Deus é mesmo na nossa vida. Deus é na nossa vida e o Senhor, Ele continua fazendo servos do Senhor, Ele continua levantando pessoas. E um testemunho desse, né, o mundo precisa conhecer. Tem muitas pessoas que agora podem estar vendo aí, podem estar chorando, podem estar depressivas. Um dia o Oliver já teve assim, né? Ele já passou por isso, mas ele o que? Superou, porque ele colocou a confiança, a força dele no Senhor. E ele vai deixar aqui uma última palavra para você, em nome de Jesus. O que eu quero falar para você que está nas drogas, você que está enfermo. Hoje nós fizemos uma visita num hospital aqui e a gente vê as pessoas tão fragilizadas. Eu estava até conversando com a pastora, que a gente vê que no fundo aquelas pessoas também estavam pedindo a ajuda de Deus, e nós chegamos lá para levar uma palavra. E eu quero dizer que você que está enfermo, você que está nas drogas, na bebida, na prostituição, procure uma igreja. Não é preciso você se converter de primeira, vá para uma igreja, porque quem vai fazer o agir de Deus na tua vida é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer de tudo que você está fazendo, e você vai ter uma verdadeira convenção. E para encerrar, eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração, que eu vou fazer uma oração por você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome do teu poderoso Filho Jesus, Pai. Pai, que aonde esse vídeo chegar, Pai, pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam curadas, porque a tua palavra fala que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que liberta, Pai. E eu creio, Pai, que aonde esse vídeo rolar, essas pessoas vão ser libertas, vão ser salvas. Em nome de Jesus, é o que eu peço. Gente, procure uma igreja, vá do jeito que você está. A palavra de Deus diz: venha como estás, que dentro da igreja você vai ter a sua libertação. Você que vive nas drogas, eu conheço muitas pessoas que são usuárias de drogas, eu vejo que elas não conseguem se libertar, mas existe um Deus, uma esperança, um Jesus que vai sim te curar, que vai sim te tirar desse vício, vai sim te tirar do homossexualismo, da bebida, você que fuma, e vai também te curar dessa sua enfermidade que você tem. Em nome de Jesus, eu quero agradecer muito a pastora Suelen, que foi pessoas, ela e seu esposo Alex, que foram pessoas assim que Deus colocou na minha vida. Eu vim aqui na igreja deles atrás de fazer o curso de teologia e acabei ficando por aqui mesmo. E quero muito agradecer. E, gente, procure uma igreja e creia que Jesus vai te libertar. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim. Sou vencedor, nada vai me impedir de conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim. Sou um milagre de Deus, ando por fé e não pelo que vejo. Ele me dá asas para voar sobre os montes da tribulação. Nele eu sou muito mais que campeão. Ele mudou minha história, me deu a vitória e hoje canto.
rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída. Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração, dono do meu coração. Mas o meu Cristo vive em mim, sou vencedor, nada vai me impedir de conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim. Sou milagre de Deus, ando por fé e não pelo que vejo. Ele me dá asas para voar sobre os montes da tribulação. Nele eu sou mais que campeão. Em Jesus eu sei que sou, eu sei que sou. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Nada vai me impedir de conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim. Sou um milagre de Deus, ando por fé e não pelo que vejo. Ele me dá asas para voar sobre os montes da tribulação. Nele eu sou mais que campeão. Sou um milagre de Deus.